Hola, nesta aula vamos a estudar as superfícies parametrizadas. Bem, vamos a considerar uma função vetorial, sendo que a imagem da função vetorial são vetores no espaço. E vamos supor que essa função vetorial esteja definida num conjunto D, vai ser um subconjunto do plano. Vamos a assumir que essa função vetorial seja contínua, com essas componentes x, y e z, que são funções reais de duas variáveis. Nessa situação, a gente pode definir um conjunto S, que vai ser um subconjunto do espaço, que está composto ou está formado pelos pontos do espaço, que são aqueles pontos que têm como vetor posição um vetor da imagem da função vetorial R, tá? Ou seja, seriam aqueles pontos que verificam essas três equações. Bem, esse conjunto S, definido dessa forma, é nomeado de superfície parametrizada e dizemos que a função vetorial R é uma parametrização de nossa superfície S. Também dizemos que essas equações, essas três equações, são as equações paramétricas de nossa superfície S. Então vejamos alguns exemplos. Suponhamos que temos uma função contínua. O gráfico dessa função f, lembrar que era o conjunto, os pontos x, y, z, tais que a terceira coordenada é a imagem da função avaliada no ponto xy. Essa superfície gráfico é uma superfície parametrizada, tá? Porque temos aqui a parametrização, essa função vetorial R, toma duas variáveis, né, u e v, e nos produz o vetor u de componentes uv e f de uv. Então, as equações paramétricas do gráfico estão dadas por essas três equações. E a gente pode ver ainda mais um caso bem particular. Se tomarmos nossa função x² mais y², então o gráfico sabemos que seria o conjunto de pontos que verifica essa equação. E essa equação descreve os pontos do paraboloide. Então, o paraboloide é um caso particular de gráfico de uma função e, portanto, ela vai ser uma superfície parametrizada, né? Uma parametrização seria x, y, e aqui temos a imagem da função, que seria x² mais y². Tá? Como estamos deixando x e y livres, pode tomar qualquer número real, então essa parametrização vai cobrir todo o paraboloide, certo? Ok, vejamos outro exemplo. Consideremos a metade superior do cone. Bem, aqui temos, né? Essa seria a nossa função f. Então, a metade superior do cone também seria o gráfico de uma função, dessa função aqui. Logo, ela seria uma superfície parametrizada, tá? Mas, neste caso, essa metade superior do cone não somente tem essa parametrização. Aqui temos outra parametrização usando coordenadas polares. Então, aqui deveria ser θ. Usando as coordenadas polares R e θ, temos fazendo x igual a R cosseno de θ e y igual a R sin de θ. Ou seja, estamos trocando as coordenadas cartesianas x e y pelas coordenadas polares R e θ. Bem,
No caso de gráfico de uma função, a parametrização seria x, y e o z, né, que é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Mas estamos trocando x por r coseno de θ e y por r sin de θ. Logo, z ficaria raiz quadrada de esse termo ao quadrado mais esse termo ao quadrado, que seria r. Agora, como estamos descrevendo toda a metade superior do cone, então o r, a primeira coordenada polar, deixamos igual, sendo qualquer número maior ou igual que zero, e o θ, que varia de 0 a 2π. Tá? Dessa forma, temos o nosso cone, a parte superior. Né? Bem, aqui temos uma parametrização, tá? E queremos saber, essa parametrização está descrevendo que superfície. Então, aqui temos essa primeira componente, seria, lembrar, né? Uma superfície parametrizada vai ser pontos de espaço. Neste caso, a primeira coordenada seria dada por 2 cosseno de u, a segunda coordenada seria b, e a terceira coordenada seria 2 seno de u. Aqui 2 seno de u. Então, agora fazendo x quadrado mais z quadrado, vemos que isso dá 4. Tá? Então, o que temos é que essa superfície parametrizada por essa função vetorial, é o cilindro circular reto de raio 2, tá? Tendo como eixo o eixo y. Tá? Aqui o y é igual a v, e v, essa variável v, não tem restrição nenhuma, né? Então, consequentemente, sobre y também não vai ter restrição nenhuma. É por isso que essa parametrização descreve todo o cilindro circular reto de raio 2 com eixo y. Bem, os planos também são superfícies parametrizadas, né? São exemplos de superfícies parametrizadas. Se temos um plano que passa pelo ponto P0 e tem ou contém dois vetores não paralelos, R0 e outro vetor, desculpem, contém o vetor A e contém o vetor V, então sabemos a equação vetorial do plano é essa forma, né? Bem, aqui estou colocando como vetor R0. Estamos entendendo que o ponto P0 é aquele ponto que tem vetor posição R0. Então, a equação vetorial do plano seria esse vetor mais uma combinação linear dos vetores que contém o plano, né? Seria A e B. Então, mais UA mais B multiplicado pelo vetor V. Aqui U e V, como estamos considerando todo o plano, então U e V podem ser qualquer número real. Agora, outro exemplo é a esfera de raio A. É uma superfície parametrizada e para encontrar uma parametrização a gente usa duas variáveis das coordenadas esféricas. Então, as coordenadas esféricas, lembrar que eram definidas da seguinte maneira. Então, a gente tem um ponto no espaço. Em coordenadas cartesianas, sabemos que seria x, y, z, né? Que são as distâncias com sinal das projeções ortogonais desse ponto aos planos coordenados. Agora, em coordenadas esféricas,
esse ponto é descrito com três variáveis ou três números, que seriam, neste caso, a distância desse ponto à origem, vai ser uma distância ρ. Depois, o ângulo que esse segmento, vamos supor, OP, faz com o eixo positivo, o semi-eixo positivo do eixo Z, que a gente chama de φ. E também precisamos agora um ângulo, que vai ser o ângulo, vamos chamar aqui esse ângulo aqui, θ, é o ângulo que é formado, né, pelo semi-eixo positivo do X com o segmento, a projeção de OP sobre o plano XY, a projeção perpendicular. Teremos aqui OP', então temos esse ângulo θ. Então, em coordenadas polares, desculpe, coordenadas esféricas, temos essa tripla, ρ, φ, θ, né? E, bem, se a gente conhece ρ, φ e θ, a gente pode determinar as coordenadas cartesianas desse ponto da seguinte maneira. Note-se que o Z seria esse comprimento aqui, né, que seria o ρ cosseno de φ. Depois o x e y, o x seria esse comprimento aqui, o y seria esse comprimento aqui. Logo, então y seria o que? Y seria essa distância, esse comprimento. Essa distância, neste caso, seria essa hipotenusa multiplicado pelo seno de θ. Então, mas aqui, essa distância aqui é a mesma que está aqui. E essa distância aqui é ρ sen de φ. Então, aqui temos ρ sen de φ. Então, x vai ser o ρ sen de φ cosen de θ. E y vai ser o ρ sen de φ sen de θ. Certo? Aqui, ρ pode ser qualquer número real, né? Em geral, as coordenadas esféricas têm a seguinte variação nas coordenadas. Rho pode ser qualquer número real, né? Porque x, y, z é qualquer ponto do espaço. O ângulo φ varia de 0 a π. E o ângulo θ varia de 0 a 2π. A 2π. Então, essa foi uma revisão das coordenadas esféricas. Agora, em nosso caso particular, um ponto da esfera são os pontos que estão a uma mesma distância da origem, né? Essa distância é sempre constante. Neste caso, uma esfera de raio A, então são os pontos que estão a uma distância A da origem. Então, em coordenadas esféricas, seriam, né? Os pontos de esfera são aqueles pontos que têm a primeira coordenada esférica igual a uma constante, ρ igual a A. Então, vamos ter que os pontos da esfera são aqueles pontos são aqueles pontos x, y, z, né, que são descritos dessa forma, com essas equações paramétricas, sendo que θ varia de 0 a 2π e φ varia de 0 a π. Então, usando essas duas variáveis φ e θ, temos uma parametrização da esfera. Tá? Bem, outro exemplo de superfícies é a chamada superfície de revolução. Por exemplo, a esfera é uma superfície de revolução. A gente, se tivéssemos no plano YX uma circunferência
de un rayo A y giramos esa circunferencia en torno de eixo X, eh, giramos 360 grados, que vamos a obtener va a ser precisamente a esfera de raio A, certo? Bem, então, a gente aqui tem uma função definindo um intervalo y igual a f de x. E o que vamos fazer vai ser, bem, vamos girar essa curva em torno do eixo x. Isso vai nos dar uma superfície. Vamos girar fazendo uma volta completa, ou seja, 360 graus. Isso vai nos dar uma superfície chamada superfície de revolução. Então aqui temos nossa curva no plano XY. Estamos girando, né? 360 graus. E bem, isso nos dá uma superfície de revolução. Ok? Bem, mais ou menos vai ser dessa forma. Agora, essa superfície de revolução é um exemplo de uma superfície parametrizada. Então, a gente pega, vamos supor que aqui temos esse ponto XY e vamos girar esse ponto. Então, aqui vamos ter um certo ponto XYZ. Bem, aqui vamos então estamos girando, temos esse ponto. E como determinamos as coordenadas desse ponto? Ok, então aqui temos nossa curva que está sendo girada. Aqui essa distância é f de x, né? Porque o ponto aqui é um ponto do gráfico dessa função f. Então aqui o y é f de x. Então essa distância é f de x. Se giramos esse ponto em torno do eixo x, aqui teremos que essa distância aqui também vai ser f de x, né? Agora aqui temos um ângulo θ e podemos calcular a coordenada y, né? Y seria isto aqui, fazendo da seguinte maneira. Temos esse triângulo retângulo, temos aqui f de x, temos aqui f de x, temos aqui θ, e aqui estamos tendo y, né? O y seria o quê? F de x pelo cosseno de θ. Tá? E o c que seria isto aqui, seria o f de x pelo seno de θ. Certo? E o x está variando no intervalo de A a B. Obviamente o θ, como vamos a dar uma volta completa, o θ vai variar de 0 até 2π. Então, dessa forma, a gente obtém uma parametrização para nossa superfície de revolução. Ou seja, a superfície de revolução vai ser uma superfície parametrizada e uma parametrização está dada por essa função vetorial. Certo? Aqui o U varia no intervalo de A até V e o V representa o ângulo de rotação em torno do eixo X, varia de 0 a 2π. Então, esses são alguns exemplos de superfícies parametrizadas. Tá? Agora, vamos ver as seguintes definições. A gente chama uma superfície parametrizada dita lisa se ela tem alguma parametrização, de tal forma que as derivadas parciais em relação a U e V existam, e além disso que essas derivadas parciais não são paralelas, tá? Ou seja, o produto vetorial da derivada em relação a U com a derivada de R em relação a V seja distinto de zero. Aqui, né, R é uma função vetorial que
tem três componentes, x, du, v, y, du, v e z, du, v. Então, as notações, essa aqui é a derivada de r em relação a u, que significa derivada de x em relação a u, derivada de y em relação a u, derivada de z em relação a u. De maneira similar para derivada de r em relação a v. Agora, para as superfícies lisas, a gente pode definir o plano tangente à superfície num ponto. Tá? Então, temos uma superfície lisa e parametrizada por essa função vetorial. Estamos tomando um ponto P0 na superfície, que tem vetor de disposição R de U0, B0. Então, o plano tangente à superfície S nesse ponto, por definição, é o plano que passa pelo ponto P0 e contém esses dois vetores. A derivada de R em relação a U no ponto U0, V0 e contém o vetor derivada de R em relação a V no ponto U0, V0. Equivalentemente, vai ser aquele plano que passa pelo ponto P0 e que tem como vetor normal esse produto vetorial. Então vamos ver um exemplo. Aqui temos uma superfície parametrizada por essa função vetorial. Temos que o ponto 1, 1, 3 está na superfície parametrizada, certo? Porque podemos ver que se a gente faz isto igual a 1 e fazemos v quadrado igual a 1 e isto igual a 3, vamos encontrar soluções para essa equação. Isso nos vai dar que esse ponto é atingido pela parametrização quando u e v são iguais a 1. Então, qual seria o plano tangente a essa superfície S no ponto 1, 1, 3? Então, o plano tangente vai ser aquele ponto, vai ser aquele plano que passa por esse ponto e que contém esses vetores. Derivada de R em relação a U no ponto 1, 1, né? Porque para esse ponto 1, 1 obtemos nosso ponto na superfície e também deve conter o vetor derivada em relação a V no ponto 1, 1. Ou equivalentemente, vai ser o plano tangente à superfície nesse ponto, vai ser o plano que passa por esse ponto e que tem como vetor normal o produto vetorial desses dois vetores. Então, a gente fez as contas, calculamos as derivadas parciais. Avaliando em 1, 1, temos que aqui seria 2, 0, 1. E aqui é 0, 2, 2. Certo? Bem, aqui estamos fazendo o produto vetorial de maneira geral, usando esses resultados. E encontramos essa resposta para o produto vetorial. Em particular, quando u e v fossem 1, a gente tem esse vetor. Então, esse vetor é o vetor normal ao plano tangente. E lembrar que o nosso plano passa por esse ponto 1, 1, 3. Tá? Então, aqui temos nosso ponto P0, temos um vetor normal. Então, como são os determinados pontos do plano? X, Y, Z é um ponto do plano se esse vetor aqui fazer produto escalar com n é zero. Isso significa que x menos 1, y menos 1, c menos 3, produto escalar com esse vetor menos 2, menos 4, 4, isto é zero. Então, ao fazer o produto escalar, obtemos essa expressão, ou equivalentemente, teremos essa equação. E essa equação é a equação do plano tangente à superfície nesse ponto 1, 1, 3.
Bem, agora vamos a definir o que é a área de uma superfície parametrizada. Tá? Bem, aqui temos uma superfície parametrizada lisa. Lembrar que isso significa que vai ter uma parametrização com eh, derivadas parciais e o produto vetorial das derivadas parciais é sempre distinto do vetor nulo. Bem, então, vamos supor que essa superfície parametrizada seja coberta uma única vez, né, quando o, o par U e V varre todo o domínio da função vetorial R, tá, que parametriza a nossa superfície S. Então, sob essas hipóteses, a área da superfície pode ser calculada como uma integral dupla, sendo que a região de integração vai ser precisamente o domínio da função vetorial e o integrando vai ser a norma do produto vetorial das derivadas parciais. Tá? Essa fórmula é devido a que, bem, quando a gente tem nossa superfície parametrizada, vamos supor que o domínio da função vetorial seja um retângulo. Aqui vamos supor que seja A, aqui temos V, aqui temos C, D. Então aqui temos a nossa superfície parametrizada por uma função vetorial R. Então a gente calcula a área fazendo o seguinte: a gente divide esses retângulos ou essa região retangular em pequenos subretângulos. Por exemplo, aqui para esse retângulo a gente vai ter um pequeno retangulinho aqui na superfície, um retangulinho curvo. E o que fazemos é, bem, a gente calcula a área de cada uma dessas pequenas parcelas que estamos obtendo em nossa superfície. Aqui vamos ter várias parcelas, né? Calculamos a área aproximada dessa pequena parcela e depois somamos essas aproximações para obter uma aproximação da área. Agora, essa pequena parcela aqui, a gente aproxima a área pela área de um paralelogramo, né? A área do paralelogramo, aqui vamos ter todos os pequenos retangulinhos, vão ter a mesma dimensão, tá? Aqui vai ser variação em x, aqui teremos variação em y, que vão ser sempre todos do mesmo tamanho. Então, aqui vamos aproximar pelo paralelogramo, que vai ser construído a partir desse ponto. Vai ser o paralelogramo que tem comprimento. Bem, arestas vão ser dadas pela derivada parcial da função R em relação a U, multiplicado, bem, avaliado nesse ponto, multiplicado pela variação de x, e aqui temos o vetor derivada em relação a v, multiplicado pela variação em v, né? Estamos usando u e v, então aqui seria variação em 1. Então aqui temos um paralelogramo que aproxima a área dessa pequena parcela. Agora, a área do paralelogramo sabemos que é o produto vetorial de esses vetores. O produto vetorial seria essa quantidade, ok? E bem, isso seria a área aproximada em cada parcelinha de nossa superfície. Depois a gente aproxima a área da superfície total fazendo a soma das aproximações, correto? Aqui nós temos uma soma dupla, né?
Tá? Estos índices vêm de aqui, né? De particionar o segmento AB em M e particionar o segmento CD em N. Então a gente tem essa soma dupla de rima e o limite, quando M e N tendem para infinito, esse seria o valor verdadeiro da área. Mas esse limite é precisamente a integral dupla da função, dessa função aqui, sobre essa região D. Então vamos ver um exemplo, ok? Então vamos a recuperar a fórmula que conhecemos para a área de uma esfera de raio A. Já sabemos que uma parametrização, neste caso, é essa função vetorial. Então agora vamos calcular as derivadas parciais em relação a φ e em relação a θ. Então, em relação a φ, vamos ter esse vetor com componentes a cosseno de φ, a cosseno de θ, a cosseno de φ, seno de θ e menos a seno de φ. Essa seria a derivada parcial em relação a φ. E a derivada parcial em relação a θ seria o vetor com componentes menos a cosseno de φ por seno de θ. A segunda componente seria a seno de φ coseno de θ e a última seria zero, né? Porque a terceira componente não depende de θ. Bem, então, calculando o produto vetorial dessas derivadas parciais, a gente pode verificar que obtemos essa expressão, mas a gente precisa da norma. Tá? A norma, podemos ver que vai ser, seria a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de, bem, isto ao quadrado, pela norma desse vetor, tá? Mas a norma desse vetor vai ser o quê? Então aqui temos cosseno ao quadrado seria cosseno quadrado, aqui temos seno ao quadrado seria seno ao quadrado. E vamos ter ambos termos multiplicados por seno a 4, né? Porque está ao quadrado. Então, deixando de evidência seno a 4, vamos ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então temos multiplicado isto por seno a 4 de φ mais seno quadrado, né, de φ por cosseno quadrado de φ. Tudo isso raiz quadrada. Deixamos em evidência seno quadrado de φ. Isso vai multiplicar a seno quadrado de φ mais cosseno quadrado de φ, que é 1. Então, a norma vai ser raiz quadrada de a 4 multiplicado por seno quadrado de φ. Isso seria a quadrado, o valor absoluto de seno de φ. Porém, φ varia de 0 a π, então o seno para esses valores de φ é maior ou igual que 0, então o valor absoluto de seno de φ é o próprio seno de φ. Bem, então já encontramos a norma. Agora fazemos o cálculo da integral dupla, né, através de integrais literais. Temos que o φ varia de 0 a π e o θ varia de 0 a 2π. Calculando essa integral iterada, temos esse resultado, 4π a quadrado, que é o resultado que a gente sabe para a área de uma esfera de raio A. Agora, bem, aqui estamos apresentando um exemplo geral que envolve o gráfico de uma função, né? Sabemos que o gráfico de uma função é uma superfície parametrizada, uma parametrização, essa função vetorial aqui. Bem, essa parametrização é lisa, tá? Porque existem as derivadas parciais, né, que seria 1, 0 derivada de f em relação a x, que está aqui, né, esses componentes, e a derivada em relação a y seria 0, 1 derivada de f em relação a y. Tá? Fazendo o produto vetorial,
encontramos esse vetor e a norma desse produto vetorial seria essa expressão. Então, quando a gente tem uma superfície parametrizada que é o gráfico de alguma função, a área dessa superfície é encontrada usando essa fórmula da integral dupla. Ok? Então, um caso particular desse exemplo seria, bem, vamos tomar nossa função sendo x quadrado mais y quadrado. E queremos calcular a área que vai ser parte desse paraboloide e que está abaixo do plano z igual a 4. Ou seja, a gente quer calcular, né, aqui estamos apresentando o gráfico, abaixo de z igual a 4, simplesmente temos essa porção do paraboloide. Queremos calcular a área desse paraboloide. Então, como o paraboloide, neste caso, é o gráfico de uma função, então a gente pode aplicar essa fórmula. Tá? Bem, qual é a região de integração D? A região de integração D seria a projeção de nossa superfície sobre o plano XY. E essa região é os pontos do círculo de raio menor ou igual que 2. Tá? Ou em coordenadas polares, seria R variando de 0 a 2 e θ variando de 0 a 2π. Tá? Bem, então, a área dessa superfície é essa integral dupla. E, bem, o integrando seria 1 raiz quadrada de 1 mais 4x quadrado mais y quadrado, certo? Mas agora passando para coordenadas polares, vamos ter essa expressão, sendo que θ varia de 0 a 2π e r varia de 0 a 3. E fazendo o cálculo da integral iterada, a gente pode encontrar a primitiva em relação a r, né, que seria essa função, avaliamos em 3 menos avaliamos em 0, e, bem, encontramos a resposta. Então, nesta aula a gente viu a definição de superfície parametrizada, exemplos de superfície parametrizada, e vimos também o conceito de plano tangente a uma superfície parametrizada num ponto, e a área, né? A área da superfície parametrizada.